Sonata do Coração Partido. A história por trás da composição de Sonata ao Luar. Viena, Áustria. Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, Viena era a capital do Sacro Império Romano-Germânico, e se tornou o epicentro da atividade cultural do continente europeu, atraindo artistas, músicos e intelectuais de todas as partes da Europa. Alguns dos maiores compositores do período clássico, como Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn, moraram em Viena e contribuíram para a consolidação de Viena como um centro cultural. Este período de criatividade e grande produção cultural também marcou a transição do classicismo para o romantismo na música. Em 1801, Ludwig van Beethoven já era uma figura conhecida na cena musical vienense por sua habilidade excepcional ao piano. Ele não apenas impressionava como intérprete, mas também começava a ganhar destaque como um compositor original e inovador, apresentando suas próprias obras nos salões da aristocracia de Viena. Além de renomado pianista e compositor, Beethoven também era conhecido como um ótimo professor de música, e muitas pessoas queriam ser alunas do prodigioso Beethoven simplesmente pela sua fama. Seu estúdio de ensino era bastante concorrido e atraía alunos de diversas origens, principalmente membros da nobreza vienense. Esses alunos acabaram por ajudar a espalhar ainda mais sua reputação pela cidade. E foi neste cenário de prosperidade social e sofisticação cultural que o destino uniu os caminhos de Ludwig van Beethoven e a encantadora condessa Giulietta Guicciardi, uma jovem aristocrata italiana que foi uma das alunas de Beethoven. Ludwig e Giulietta passaram a ter encontros semanais para as aulas de piano no estúdio de Beethoven. Os momentos compartilhados durante esses encontros eram uma mistura de música, conversa e uma tensão sutil no ar. O jovem compositor alemão passou a se encantar com sua aluna e começaram a nutrir um interesse mútuo que ia além da música. Ele, encantado, passou a diferenciar o tratamento dado à condessa do que oferecia a qualquer outro aluno. Ela, por sua vez, era devotada à música e se dedicava com muito apreço ao piano, absorvendo cada melodia com graciosidade. Giulietta compartilhava com Beethoven uma atmosfera de paixão musical e interesses comuns que os levaram a uma relação profunda e intensa. Beethoven possuía características únicas em sua personalidade, pois era muito intenso e expressivo, e para demonstrar suas emoções ele escrevia cartas e músicas. Quanto mais complexas e profundas eram as suas emoções, mais vivas, alegres e dinâmicas eram as suas demonstrações. A música era a forma perfeita de expressão, era o meio que ele usava para comunicar ao mundo suas emoções mais proeminentes. Sua expressividade era um reflexo direto de sua intensidade emocional. Quanto mais emocionado e apaixonado ele se percebia, mais ele demonstrava isto em sua música. E assim, nos momentos em que seu estúdio se tornava um refúgio solitário, o gênio criativo de Beethoven passava a canalizar suas emoções para sua música, expressando seus sentimentos da forma que mais dominava. Sua paixão por Giulietta Guicciardi foi a inspiração para a composição da Sonata para Piano número 14, ou Sonata Quasi una Fantasia. Esta música, que ficou mais conhecida como Sonata ao Luar, é uma obra-prima que se tornou uma das peças mais simbólicas e reconhecíveis da música clássica universal. A Sonata ao Luar já era uma das favoritas do público na época em que foi escrita, entre os anos de 1801 e 1802. Infelizmente, o romance entre os dois não seguiu uma narrativa de um conto de fadas. A realidade para Giulietta e Beethoven começou a se mostrar muito dura, e gradativamente alguns acontecimentos inevitáveis passaram a afetar a vida dos dois, e a separar seus caminhos. Giulietta era uma nobre italiana, possuía título de condessa,
e como membro da nobreza estava sujeita a um conjunto de obrigações sociais e regras de etiqueta, que eram consideradas fundamentais para manter sua posição social e prestígio. Além de ser esperado que ela participasse de uma série de cerimônias, festas, bailes e eventos sociais, Julieta também tinha que se submeter às expectativas de seu círculo social, como por exemplo o casamento, que era muitas vezes visto como uma questão estratégica, visando consolidar alianças, aumentar a riqueza familiar e manter o status social. Beethoven era um músico e professor, sem nenhuma relação com a nobreza, e apesar de sua fama e renome ele era do povo. Além disso, Beethoven enfrentava dificuldades financeiras que o distanciava ainda mais de sua amada Julieta. Conforme o tempo passava, as diferenças entre os dois começaram a se tornar mais evidentes, lançando sombras sobre o romance improvável. O destino também lançou suas garras sobre a vida particular de Beethoven, que começou a manifestar variações abruptas de humor, expressando explosões de raiva e uma obstinação em recusar conselhos ou críticas vindos de colegas músicos, benfeitores e até mesmo amigos. Aos poucos, ele foi se isolando socialmente, passando a não se comunicar com clareza, o que acabou gerando mal-entendidos e frustrações nas suas relações, inclusive com sua paixão, a Condessa Julieta. As transformações no comportamento de Beethoven, que anteriormente era um indivíduo sensível e apaixonado, foram inicialmente interpretadas como características temperamentais inerentes a um gênio musical. No entanto, a realidade era dramática demais para um músico que vivia pela música, para a música e da música. Beethoven estava perdendo a audição. Desde os 28 anos de idade que ele sofria com tinnitus, que é um zumbido constante em seus ouvidos, além de uma dificuldade para identificar notas agudas. Ele temia que a situação fosse irreversível e tentou mantê-la em segredo. Porém, com cerca de 31 anos, já mencionava a amigos e familiares sobre a sua crescente dificuldade auditiva. O agravamento da surdez de Beethoven tornou-se um motivo para desarmonia em sua vida. A doença afetava seus ouvidos e seu coração, e ele se tornou solitário e recluso, pelo medo do que as pessoas diriam quando soubessem que o maior virtuoso do piano de Viena estava ficando surdo. Pela primeira vez na sua vida, ele se viu incapaz de expressar suas emoções e sensações. Foi um período difícil e solitário para Beethoven. Devido à falta de comunicação de seu querido professor, Julieta não conseguiu compreender totalmente a tormenta emocional que se desenrolava dentro do coração de Beethoven e apenas viu crescer a distância entre eles. O sofrimento e a solidão que consumia Beethoven só foram compreendidos quando ele escreveu a Carta a seus irmãos, Eilgenstad Testament, em 1802. Neste documento, ele revela sua luta contra a surdez e os impactos devastadores que isso teve em sua vida. Embora tenha compartilhado suas frustrações e desespero, Beethoven também expressa seu desejo de continuar vivendo e criando música, apesar das adversidades. Essa carta lançou uma luz sobre a trágica complexidade de Beethoven, um homem cuja música transcendia suas próprias lutas internas. Em um trecho da carta, Beethoven fala: Ó homens que me consideram intratável, insociável, como estão equivocados! Não conhecem as razões profundas que me levam a parecer assim. Quão grande era a humilhação quando alguém ao meu lado ouvia o som distante de uma flauta e eu nada conseguia ouvir, ou ouvia o canto de um pastor e eu nada ouvia. Esses incidentes levaram-me à beira do desespero e pouco faltou para que, com as minhas mãos, terminasse com a minha vida. Apenas a arte me deteve. Finalmente Beethoven e Julieta não se encontraram mais. A música, que antes unira os dois, agora tornou-se uma angústia silenciosa. Beethoven nunca chegou a se casar. Porém, mesmo enfrentando a perda auditiva progressiva, Beethoven continuou a compor algumas de suas obras mais notáveis, como a Quarta Sonata para piano em Mi maior e Quinta em Dó menor, além da Nona Sinfonia, considerada como mais uma das suas obras-primas. Desafiando assim as limitações impostas pela sua condição. Como diria o seu amigo e também outro gênio, o escritor e filósofo alemão Goethe, Beethoven era uma criatura completamente indomável.